Lei número 10.693, de 25 de junho de 2003, cria a carreira de agente penitenciário federal no quadro de pessoal do Ministério da Justiça e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criada no quadro de pessoal do Ministério da Justiça a carreira de agente penitenciário federal, composta por 500 cargos efetivos de agente penitenciário federal. Artigo 2º. Compete aos ocupantes do cargo de agente federal de execução penal o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e das atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas. Artigo 3º. O ingresso na carreira de agente penitenciário federal dar-se-á na classe inicial, mediante aprovação em concurso público específico de provas, exigindo-se certificado de conclusão do ensino médio para acesso ao cargo efetivo que integra. Artigo 5º. O ministro de Estado da Justiça estabelecerá programa de capacitação para os servidores ocupantes do cargo de agente penitenciário federal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lei 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Pulamos para a seção 23, das carreiras da área penitenciária federal. Artigo 117. Ficam criadas no quadro de pessoal do Ministério da Justiça para exercício nos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, as carreiras de especialista em assistência penitenciária, composta de cargos de especialista em assistência penitenciária de nível superior, com atribuições voltadas às atividades de classificação e assistência material, educacional, social e à saúde do preso, internado ou egresso, conforme disposto nos artigos 6º e 11 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal, e técnico de apoio à assistência penitenciária, composta de cargos de técnico de apoio à assistência penitenciária de nível intermediário, com atribuições voltadas ao suporte e ao apoio técnico especializado às atividades de classificação e assistência material, educacional, social e à saúde do preso, internado ou egresso, conforme disposto nos artigos 6º e 11 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal. Artigo 118. Os cargos das carreiras de que tratam os incisos 1 e 2 do caput do artigo 117 desta lei estão organizados em classes e padrões, na forma do anexo 84 desta lei. Artigo 119. Os vencimentos dos titulares dos cargos integrantes das carreiras de que trata o artigo 117 desta lei terão a seguinte composição: vencimento básico e gratificação de desempenho de atividade de assistência especializada e técnico-administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, GDAPEN. Parágrafo 1º. Os titulares dos cargos integrantes das carreiras de que trata o artigo 117 desta lei não fazem jus à percepção da gratificação de atividade executiva, GAI, de que trata a Lei Delegada número 13, de 27 de agosto de 1992, e da vantagem pecuniária individual, VPI, de que trata a Lei número 10.698, de 2 de julho de 2003. Os padrões de vencimento básico dos cargos das carreiras de que trata o caput deste artigo são os constantes do anexo 85 desta lei. Artigo 120. São pré-requisitos mínimos para promoção às classes dos cargos de nível superior de especialista em assistência penitenciária, para a classe B, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 180 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 6 anos,
ambas no campo específico de atuação de cada cargo, ou possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 80 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 12 anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo. Para a classe C, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 240 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 11 anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo, ou possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 120 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 17 anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo. Para a classe especial, ser detentor de certificado de conclusão de curso de especialização ou de formação específica equivalente de no mínimo 360 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 16 anos, ambos no campo específico de atuação de cada cargo, ou possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 180 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 22 anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo. Artigo 121. São pré-requisitos mínimos para promoção às classes dos cargos de nível intermediário de técnico de apoio à assistência penitenciária. Para a classe B, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 80 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 6 anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo, ou possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 40 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 12 anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo. Para a classe C, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 120 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 11 anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo, ou possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 60 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 17 anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo. Para a classe especial, ser detentor de certificado de conclusão de curso de especialização ou de formação específica equivalente de no mínimo 180 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 16 anos, ambos no campo específico de atuação de cada cargo, ou possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 120 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 22 anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo. Artigo 122. Fica reestruturada a carreira de agente penitenciário federal, composta pelos cargos de provimento efetivo, ocupados e vagos de agente penitenciário federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de junho de 2003. Artigo 123. Compete aos ocupantes do cargo de agente federal de execução penal o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Cidadania e das atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas. Artigo 124. Os cargos da carreira de agente penitenciário federal estão organizados em classes e padrões na forma do anexo 86 desta lei. Artigo 124-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, o cargo de agente federal de execução penal, integrante da carreira de agente federal de execução penal, fica estruturado em classes e padrões na forma do anexo 86. Artigo 125. Os padrões de vencimento básico dos cargos da carreira de agente penitenciário federal serão os constantes do anexo 87 desta lei, com efeitos financeiros a partir da data nele especificada. Os servidores integrantes da carreira de agente penitenciário federal serão enquadrados a contar de 1º de março de 2008 na tabela de vencimentos básicos a que se refere o caput deste artigo, de acordo com a posição relativa na tabela de correlação constante do anexo 88 desta lei.
Os servidores integrantes da carreira de agente federal de execução penal serão enquadrados, a partir de 1º de janeiro de 2017, na tabela de vencimento básico constante do anexo a que se refere o caput deste artigo, de acordo com a posição relativa na tabela de correlação constante do anexo 88 desta lei. O enquadramento e a mudança de denominação do cargo a que se refere este artigo não representam, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas por seus titulares. Os efeitos decorrentes do enquadramento de que trata o caput aplicar-se-ão ao posicionamento dos aposentados e dos pensionistas nas tabelas remuneratórias da carreira de agente federal de execução penal, a partir de 1º de janeiro de 2017, nos casos em que a aposentadoria ou a instituição da pensão tenha ocorrido com fundamento nos artigos 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional número 41 de 19 de dezembro de 2003, ou no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47 de 5 de julho de 2005. O posicionamento dos aposentados e dos pensionistas de que trata o parágrafo 4º na tabela de vencimento básico constante do anexo a que se refere o caput será referenciado à situação em que o servidor se encontrava na data de aposentadoria ou na data em que se originou a pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica. Artigo 126. Os vencimentos dos titulares dos cargos integrantes da carreira de agente penitenciário federal terão a seguinte composição: vencimento básico e gratificação de desempenho de atividade de agente penitenciário federal GDA-PEF. Os titulares dos cargos integrantes da carreira de que trata o caput deste artigo não fazem jus à percepção das seguintes gratificações e vantagens: gratificação de atividade executiva, GAI, de que trata a Lei Delegada número 13, de 27 de agosto de 92, gratificação de atividade penitenciária federal, de que trata a Lei número 10.768, de 19 de novembro de 2003, gratificação de compensação orgânica, de que trata a Lei número 10.768, de 2003, gratificação de atividade de risco, de que trata a Lei 10.768, de 2003, gratificação de atividade de custódia prisional, de que trata a Lei 10.768, de 2003, indenização de habilitação de custódia prisional, de que trata a Lei 10.768, de 2003, e vantagem pecuniária individual, VPI, de que trata a Lei 10.698, de 2003. Artigo 127. A partir de 1º de janeiro de 2017, a promoção às classes do cargo de agente federal de execução penal, de que trata o artigo 122 desta lei, observará os seguintes requisitos: para a segunda classe, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 60 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 3 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. Para a primeira classe, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 80 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 7 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. Para a classe especial, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 120 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 11 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. Para a classe especial sênior, possuir certificado de conclusão de curso de especialização ou de curso de formação específica equivalente de no mínimo 180 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 15 anos, ambos no campo específico de atuação do cargo. Artigo 128. Ficam instituídas a gratificação de desempenho de atividade de assistência especializada do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, GDA-PEN, devido aos titulares dos cargos de especialista em assistência penitenciária e de técnico de apoio à assistência penitenciária, de que trata o artigo 117 desta lei, quando em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no âmbito dos estabelecimentos penais e de internamento federais,
integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e a gratificação de desempenho de atividade de agente penitenciário federal GDA-PF, devida aos titulares dos cargos de agente penitenciário federal quando, em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo, no âmbito dos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e nas dependências do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, com efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2008. A GDA-PN e a GDA-PF serão atribuídas em função do alcance de metas de desempenho individual do servidor e de desempenho institucional do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. A avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais. A avaliação de desempenho institucional visa aferir o desempenho coletivo no alcance dos objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas. A GDA-PN e a GDA-PF serão pagas com observância dos seguintes limites: máximo 100 pontos por servidor e mínimo 30 pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido nos anexos 89 e não sei que número é esse, desta lei, com efeitos financeiros a partir da data nele especificada. Número 90, tá? A pontuação referente à GDA-PN e à GDA-PF terá a seguinte distribuição: até 20 pontos percentuais de seus limites máximos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual e até 80 pontos percentuais de seus limites máximos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Ato do Poder Executivo disporá sobre os critérios gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional da GDA-PN e da GDA-PF. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDA-PN e da GDA-PF serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça, observada a legislação vigente. As metas referentes à avaliação de desempenho institucional serão fixadas em ato do Ministro de Estado da Justiça. Os valores a serem pagos a título de GDA-PN e de GDA-PF, respectivamente, serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante nos anexos 89 e 90 desta lei, observados o nível, a classe e o padrão em que se encontrar posicionado o servidor. Artigo 129. Até que sejam publicados os atos a que se referem os parágrafos 7º e 8º do artigo 128 desta lei e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os servidores que fizerem jus à GDA-PN ou à GDA-PF perceberão a respectiva gratificação em valor correspondente a 80 pontos, conforme estabelecido nos anexos 89 e 90 desta lei. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir do início do primeiro período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. O período de avaliação terá início a partir da publicação do ato de fixação das metas de desempenho institucional. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à GDA-PN e à GDA-PF. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou cessão sem direito à percepção da GDA-PN ou da GDA-PF, no decurso do ciclo de avaliação receberão a gratificação no valor correspondente a 80 pontos.
Ocorrendo exoneração do cargo em comissão com manutenção do cargo efetivo, o servidor que faça jus à GDAPN ou à GDAPF continuará a perceber a respectiva gratificação em valor correspondente à da última pontuação que lhe foi atribuída, na condição de ocupante de cargo em comissão, até que seja processada a sua primeira avaliação após a exoneração. Artigo 130. Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção de gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a GDAPN ou a GDAPF, conforme o caso, em valor correspondente ao da última pontuação obtida, até que seja processada sua primeira avaliação após o retorno. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de cessão. Artigo 131. A GDAPN e a GDAPF não servirão de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou vantagens. Artigo 132. O servidor ativo beneficiário da GDAPN ou da GDAPF que obtiver na avaliação de desempenho individual pontuação inferior a 50% da pontuação máxima estabelecida para essa parcela, será imediatamente submetido a processo de capacitação ou de análise da adequação funcional, conforme o caso, sob responsabilidade do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. A análise de adequação funcional visa identificar as causas dos resultados obtidos na avaliação do desempenho e a servir de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor. Artigo 133. Os titulares dos cargos de provimento efetivo de especialista em assistência penitenciária e de técnico de apoio à assistência penitenciária, de que trata o artigo 117 desta lei, e de agente penitenciário federal, de que trata o artigo 122 desta lei, em exercício nos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, quando investidos em cargo em comissão ou função de confiança, farão jus à GDAPN ou à GDAPF, respectivamente, da seguinte forma: os investidos em função de confiança ou cargo em comissão do Grupo Direção e assessoramentos superiores da AS, níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada conforme disposto no parágrafo 9º do artigo 128 desta lei e os investidos em cargo em comissão de natureza especial ou do Grupo Direção e assessoramentos superiores da AS, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual, somado ao resultado da avaliação institucional do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça no período. Artigo 134. Os titulares dos cargos de provimento efetivo de especialista em assistência penitenciária e de técnico de apoio à assistência penitenciária, de que trata o artigo 117 desta lei, e de agente penitenciário federal, de que trata o artigo 122 desta lei, que não se encontrarem em exercício nos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, somente farão jus à GDAPN ou à GDAPF quando, em exercício no Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e nos casos dos agentes penitenciários federais, também quando em exercício nas dependências do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, situação na qual perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada com base nas regras aplicáveis como se estivessem em efetivo exercício nos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República, ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberão a respectiva gratificação de desempenho conforme disposto no inciso 1 do caput deste artigo.
cedidos para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados nos incisos 1 e 2 do caput e investidos em cargos de natureza especial ou em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, da AS níveis 6, 5 ou 4 ou equivalentes, situação na qual perceberão a respectiva gratificação calculada com base no resultado da avaliação institucional do período. A avaliação institucional considerada para o servidor alcançado pelos incisos 1, 2 e 3 do caput será a do órgão ou entidade onde o servidor permaneceu em exercício por mais tempo, a do órgão ou entidade onde o servidor se encontrar em exercício ao término do ciclo, caso ele tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou entidades, ou a do órgão de origem, quando requisitado ou cedido para órgão diverso da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. A avaliação individual do servidor alcançado pelos incisos 1 e 2 do caput será realizada somente pela chefia imediata quando a regulamentação da sistemática para a avaliação de desempenho a que se refere o parágrafo 6º do artigo 128 não for igual à aplicável ao órgão ou entidade de exercício do servidor. Artigo 135. Para fins de incorporação da GDA-PEN ou da GDA-PEF aos proventos de aposentadoria ou às pensões, serão adotados os seguintes critérios. Para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDA-PN ou a GDA-PF será, a partir de 1º de março de 2008, correspondente a 40% do valor máximo do respectivo nível e, a partir de 1º de janeiro de 2009, correspondente a 50% do valor máximo do respectivo nível. E, para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004, quando aos servidores que lhes deram origem, beneficiários do GDA-PN ou da GDA-PF, se aplicar o disposto nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, e o artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o percentual constante das alíneas A e B do inciso 1 do caput deste artigo. Aos demais, aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei 10.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 136. Ficam criados 1.100 cargos de agente penitenciário federal no quadro de pessoal do Ministério da Justiça para provimento gradual. Em decorrência do disposto no caput deste artigo, o quantitativo total de cargos de provimento efetivo de agente penitenciário federal passa a ser de 1.600 cargos. Artigo 137. O ingresso nos cargos de especialista em assistência penitenciária, de técnico de apoio à assistência penitenciária e de agente penitenciário federal far-se-á mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos no primeiro padrão da classe inicial. Para ingresso nos cargos a que se refere o caput deste artigo, será exigido: para o cargo de especialista em assistência penitenciária, curso superior em nível de graduação concluído e, quando for o caso, habilitação legal específica, conforme definido no edital do concurso e, para os cargos de técnico de apoio à assistência penitenciária e de agente penitenciário federal, certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente e, quando for o caso, habilitação legal específica, conforme definido no edital do concurso. O concurso público de que trata o caput deste artigo poderá ser organizado em 2 ou mais fases, incluindo curso de formação, conforme disposto no edital do certame, observando-se que a primeira fase constituir-se-á de 4 etapas, eliminatórias e classificatórias, que incluem provas escritas, prova de aptidão física, prova de aptidão psicológica e investigação para verificação dos antecedentes pessoais do candidato, observado o disposto no artigo 77 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e
A segunda fase, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de curso de formação com duração e regras gerais, definidas em ato do diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e especificadas no edital do concurso. Artigo 138. É vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição aos servidores integrantes das carreiras de especialista em assistência penitenciária, técnico de apoio à assistência penitenciária e de agente penitenciário federal. Artigo 139. O desenvolvimento do servidor nas carreiras de especialista em assistência penitenciária, técnico de apoio à assistência penitenciária e agente penitenciário federal ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Para os fins do disposto no caput deste artigo, progressão é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o caput deste artigo. Artigo 140. O desenvolvimento do servidor nos cargos das carreiras de especialista em assistência penitenciária, técnico de apoio à assistência penitenciária e agente penitenciário federal obedecerá às seguintes regras: interstício mínimo de 12 meses entre cada progressão. Habilitação em avaliação de desempenho individual, correspondente na média A, no mínimo 70% do limite máximo da pontuação das avaliações realizadas no interstício considerado para a progressão e competência e qualificação profissional. O interstício de 12 meses de efetivo exercício para progressão funcional, conforme estabelecido no inciso 1 do caput, será computado em dias, descontados os afastamentos que não forem legalmente considerados de efetivo exercício e suspenso nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo retomado o cômputo a partir do retorno à atividade. Enquanto não forem regulamentadas as progressões e promoções dos titulares de cargos integrantes das carreiras de especialista em assistência penitenciária, técnico de apoio à assistência penitenciária e agente penitenciário federal, serão concedidas observando-se no que couber as normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970. Artigo 141. Cabe ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça implementar programa permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento destinado a assegurar a profissionalização dos ocupantes dos cargos de especialista em assistência penitenciária, técnico de apoio à assistência penitenciária e agente penitenciário federal. O programa permanente de capacitação será implementado no prazo de até 18 meses a contar de 29 de agosto de 2008. Artigo 142. Os titulares dos cargos de especialista em assistência penitenciária, técnico de apoio à assistência penitenciária e agente penitenciário federal serão submetidos periodicamente às avaliações de desempenho que permitam avaliar a atuação do servidor no exercício do cargo e no âmbito de sua área de responsabilidade ou especialidade, conforme disposto na legislação em vigor aplicável aos servidores públicos federais e em normas específicas a serem estabelecidas em ato do Ministro da Justiça. Artigo 143. A jornada de trabalho dos integrantes das carreiras de especialista em assistência penitenciária, técnico de apoio à assistência penitenciária e agente penitenciário federal é de 40 horas semanais. Nos casos aos que se aplique o regime de trabalho por plantões, a jornada de trabalho dos integrantes das carreiras de especialista em assistência penitenciária, técnico de apoio à assistência penitenciária e agente penitenciário federal será de até 192 horas mensais.
Artigo 144. A aplicação do disposto nesta lei aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas da carreira de agente penitenciário federal não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. Na hipótese de redução de remuneração de servidor em decorrência da aplicação do disposto nesta seção, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI a ser absorvida por ocasião de reorganização ou reestruturação de sua tabela remuneratória, do desenvolvimento na carreira e da concessão de reajustes adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza. Constatada a redução de provento ou de pensão decorrente da aplicação do disposto neste artigo, a diferença será paga a título de VPNI a ser absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da tabela remuneratória e da concessão de reajustes adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza. A VPNI a que se referem os parágrafos 1º e 2º deste artigo está sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Artigo 145. Os valores devidos ao servidor em razão da estrutura remuneratória proposta pela Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, quanto ao vencimento básico, gratificação de atividade GAI, de que trata a Lei Delegada número 13, de 27 de agosto de 92, gratificação de atividade penitenciária federal, gratificação de compensação orgânica, gratificação de atividade de risco, gratificação de atividade de custódia prisional, indenização de habilitação de custódia prisional e vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, não podem ser percebidos cumulativamente com os valores de vencimento básico e GDAPF de que tratam os artigos 125 e 128 desta lei. Os valores percebidos pelos servidores de que trata o artigo 122 desta lei, a título de vencimento básico e de mais vantagens de que trata o caput deste artigo de 1º de março de 2008 até 29 de agosto de 2008, com base na estrutura remuneratória constante da Lei 10.768, de 19 de novembro de 2003, deverão ser deduzidos do montante devido ao servidor a título de vencimento básico e GDAPF, conforme disposto no artigo 125 desta lei e no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 128 desta lei, a partir de 1º de março de 2008, devendo ser compensados eventuais valores pagos a menor. Artigo 146. Ficam criados 85 cargos de especialista em assistência penitenciária e 30 cargos de técnico de apoio à assistência penitenciária no quadro de pessoal do Ministério da Justiça para provimento gradual.